Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, entrar na Tua presença para apresentar diante de Ti mais uma vez a situação, Deus, que não apenas, Pai, o nosso país, mas todo o mundo atravessa, assolado, ó Deus, por esse vírus que tem ceifado, Senhor, tantas vidas, famílias enlutadas, que não têm tido nem mesmo a oportunidade, ó Deus, de se despedirem, de fazerem ali um funeral. Pessoas, ó Deus, que nós não conseguimos mensurar, Deus, o tamanho da dor, ó Deus, que essas pessoas têm enfrentado. Nós oramos por elas, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor, de alguma forma, esteja confortando essas famílias. Ó Deus, são homens, mulheres, jovens, pessoas de todas as idades, pessoas de todas as condições financeiras, de todos os credos, pessoas, ó Deus, que têm sido alcançadas por esse mal. Eu oro a Ti, Deus, pedindo misericórdia, Pai, sobre aqueles, ó Deus, que venceram, que foram curados. Nós Te glorificamos, Pai, porque é o Teu amor, é a Tua graça, Deus, sobre essa pessoa, ó Deus, cuidando ali. E as pessoas, ó Deus, que foram diagnosticadas e que se encontram desesperadas, ó Deus, que encontram hospitalizadas, Tu és o médico dos médicos, ó Pai. Visita essas pessoas na solidão do leito de hospital, no isolamento. Vai de encontro, ó Deus, a essas pessoas. Eu oro, ó Deus, também pela situação econômica do nosso país, Pai. Nós não sabemos, não temos ideia, Deus, do tamanho, ó Deus, ó Pai, desse problema, do que pode, ó Deus, nos atingir, mas nós confiamos em Ti, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa iluminar os nossos governantes, tenha misericórdia da nossa nação, os necessitados, aqueles que precisam, aqueles que já têm enfrentado desemprego, de alguma forma, Senhor, que o Senhor cuide deles, Pai. Joga por terra, Senhor, o desespero, a depressão, ó Deus, essas coisas que possam, ó Deus, afetar, ó Deus, o coração e a mente. Vem, Deus, sobre nós, Pai. Eu oro, ó Deus, entregando a Ti, Deus, esta situação, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a nossa oração, que a sua oração não fique apenas aqui. Eu acredito que você já tem orado, mas continue, irmãos. Continue orando para que Deus tenha misericórdia. De pé, pega a sua Bíblia comigo. Abra ela na carta do apóstolo Paulo, que foi escrita aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo, endereçada aos irmãos de Filipos. Filipenses capítulo 4. Eu quero ler com você 2 versos. Filipenses 4, versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vou ler novamente. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Verso de número 11. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Não digo isso por causa da necessidade, pois eu já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que ela vá de encontro, Senhor, ao nosso coração, que ela traga ânimo, encorajamento, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos faça sair daqui nessa noite, Deus, um pouco mais convencidos, ó Pai, de que o Senhor tem cuidado de nós, e de que o Senhor é suficiente para a alegria que buscamos. É o que eu oro em nome de Jesus, amém. Pode se sentar.
quando você se sentar, se for possível, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Nós temos pouquíssimo tempo, então eu quero pedir você a sua máxima atenção, para que você não desperdice esse tempo que nós aqui teremos. Eu quero falar ao coração de vocês sobre esse seguinte tema: descobrindo a alegria no sofrimento. Descobrindo a alegria no sofrimento. Meus irmãos, a carta aos Filipenses, ela é um tesouro, ela é um presente de Deus para nós no Novo Testamento. Essa carta, quando lida, estudada, quando nós refletimos nas palavras do apóstolo Paulo, escrita aos irmãos de Filipos, essas palavras nos encorajam. E essa carta, ela tem uma importância grande, não apenas por ela mesma, por si só, mas porque a igreja de Filipos tem uma história muito bonita. A cidade de Filipos, por exemplo, ela leva esse nome por homenagem a um grande imperador, o grande Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Então era uma cidade importantíssima. Ela ficava na entrada da Europa. Ela ficava exatamente, todas as pessoas que vinham da Europa para a Ásia, ou da Ásia para a Europa, tinham que passar na cidade de Filipos. E essa igreja, ela surge num momento muito interessante, quando Paulo e Silas saem para a segunda viagem missionária, em Atos capítulo 16, e quando eles decidem, Paulo coloca no seu coração ir a caminho da Ásia. Paulo, ele entende que ele precisava pregar na Ásia. Só que o texto sagrado diz que Paulo tem uma visão de um homem macedônio. Paulo identifica que ele é macedônio e ele está com as mãos estendidas, fazendo um apelo ao apóstolo, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então entende que é Deus falando com ele, que embora no coração dele ele desejava ir à Ásia, Deus tinha outros planos. Deus o encaminha, o direciona para outro lado. E Paulo então ruma para a cidade de Filipos. E é lá na cidade de Filipos que vai acontecer aquela história sobre Paulo e Silas na prisão, quando eles são açoitados, presos, e acontece aquele terremoto na narrativa de Atos 16. Paulo, ele sofre, ele padece, ele escreve coisas como, por exemplo, aos Gálatas, no capítulo 6, verso 17, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo, ele usa esses termos, e alguém que é desavisado sobre a vida de Paulo, acha que Paulo está falando de forma ilustrativa, como se ele está dizendo, eu tenho as marcas de Cristo, falando do caráter dele. Não, ele de fato, ele teve o seu corpo marcado por causa do seu amor a Jesus. E essa carta, ele usa também uma linguagem, quando ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. E alguém que não sabe do contexto pode achar que Paulo está dizendo isso porque ele está preso a Cristo, porque ele se sente escravo de Cristo. Não, ele literalmente, ele encontra-se preso ao escrever essa carta. Existem 4 cartas que, quando nós estudamos o Novo Testamento, nós chamamos de epístolas da prisão. É a carta de Colossenses, Efésios, a carta de Filipenses e a carta de Filemon. São as 4 cartas da prisão. São cartas que Paulo escreve tendo a sua liberdade comprometida. Cartas que Paulo escreve tendo as suas necessidades básicas limitadas. O comer, o vestir, essas coisas estão restritas para o apóstolo. Paulo então, ele se propõe a escrever essa carta de um lugar onde ninguém deseja estar, numa masmorra romana, numa prisão romana. Embora nós sabemos que essa primeira prisão de Paulo é uma prisão domiciliar, aquela mesma narrada em Atos capítulo 28. Mas essa carta, embora não esteja numa situação tão extrema quanto a da sua morte, mas ele está preso. E o texto sagrado de Filipenses nos mostra como que essa carta chega na mão de Paulo. O capítulo 2, Paulo diz que um homem da igreja lá de Filipos saiu de Filipos e foi até Roma levar uma oferta
para o cuidado da vida de Paulo. Esse homem é Epafrodito. E Paulo diz que quando ele leva essa oferta, os homens prendem esse Epafrodito. Os soldados romanos, vendo que Epafrodito está cooperando com Paulo, eles também aprisionam Epafrodito, ao ponto de Paulo escrever no capítulo 2 que Epafrodito fica enfermo. E Paulo diz que ele beira a morte. Esse homem quase morre por ter ido cuidar do apóstolo Paulo. E aí Paulo, quando Epafrodito se recupera e ele é liberado da prisão, Paulo escreve a carta aos Filipenses, dá na mão de Epafrodito para que ele retorne à igreja de Filipos com essa carta maravilhosa na sua mão. Essa carta, ela é conhecida como a carta da alegria. E eu pergunto para você, como pode? É uma carta de um prisioneiro. O portador dessa carta quase morreu por causa do evangelho. Como se pode encontrar alegria nessa história? Como que alguém que está com as suas necessidades básicas restritas pode escrever uma carta numa situação extrema falando de alegria? Como alguém que está tendo a sua fé provada, alguém que está em sofrimento, como alguém que atravessa um momento caótico pode ter esperança nos lábios? Como? Está aqui, Filipenses diante dos nossos olhos. Essa carta é um tesouro para nos mostrar que a situação mais caótica que atravessemos, ela não pode nos impedir de termos palavras de esperança nos nossos lábios. Paulo está nos ensinando isso. O caos está instalado, o problema está diante dos seus olhos, mas independente disso, isso não muda quem Paulo é. Ele continua sendo o mesmo apóstolo, prisioneiro de Cristo, cativo ao amor de Cristo. Meus queridos, para que eu seja rápido, afinal de contas, como que Paulo tem essa capacidade? Como que ele consegue proteger o seu coração das circunstâncias? Por que que as circunstâncias não são capazes de atingir o coração do apóstolo Paulo? Essa carta, em alguns dos pontos que eu quero abordar, nos ensina um pouco disso. Toda ela fala disso. Mas eu quero pegar algumas poucas coisas, 3 coisas, rapidinho. A primeira delas é, aprenda isso: a missão é maior do que o sofrimento. A missão é maior do que o sofrimento. Paulo consegue ter essa perspectiva, sabe por quê? Porque ele entende que o Deus que o chamou, a obra para a qual Deus o vocacionou, está acima de qualquer situação que ele enfrente. Quando nós nos agarramos a essa perspectiva, quando nós enxergamos além do que os nossos olhos podem ver, nós conseguimos superar situações de sofrimento. Paulo, escrevendo o capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte: as coisas que antes me aconteceram, elas aconteceram para o progresso do evangelho de Cristo. Paulo é capaz de olhar para as coisas que acontecem com ele e dizer: isso aconteceu, mas eu não estou preso a isso. O que interessa para mim é que, embora eu tenha sofrido com isso, o resultado foi o progresso do evangelho de Cristo. Meus irmãos, aí alguém pode se perguntar: mas que coisas são essas? O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Porque alguém pode dizer: é porque você não sabe o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Paulo, desde a sua conversão, quando ele converte na cidade de Damasco, ele precisa sair fugido num cesto, descendo pelo muro da cidade, porque já em Damasco eles desejavam matar a Paulo. Quando ele chega em Jerusalém, as pessoas duvidam da sua conversão. Ele precisa ir para Tarso e ficar esquecido lá por 10 anos. Quando ele inicia sua viagem missionária, ele chega na cidade de Listra, e lá ele é apedrejado, arrastado, jogado para fora da cidade e dado como morto. Paulo, por exemplo, quando ele chega na cidade de Éfeso, ele enfrenta feras. Quando ele passa na cidade de Atenas, ele é chamado de tagarela. Na cidade de Corinto, ele é chamado de impostor. O apóstolo Paulo, quando ele narra para a igreja de Corinto, dizendo do que ele passou, ele fala que ele passou fome, frio, nudez, perigo de assaltantes, entre falsos irmãos, entre pessoas que o difamaram, que falaram contra ele. Ele sofreu naufrágio, ele vai ser levado para Roma para ser decapitado na capital do império. Essa é a história desse homem. E ele olha para tudo isso dizendo: isso para mim
Não interessa, o que interessa é que o evangelho progride, o evangelho avança. O versículo 14 do capítulo 1, ele diz assim: as minhas prisões encorajam os irmãos a pregarem com mais autoridade. Olha isso. Ele está dizendo: o fato do meu sofrimento estar diante de todos faz com que as pessoas estejam encorajadas a serem mais fiéis a Deus. E aí, meus queridos, talvez você se pergunte: ok, mas o que isso tem a ver comigo? Eu te falo. Nós estamos num quadro de pandemia, e Deus nos convida a olhar para a pandemia e entender que ela tem nos causado sofrimentos. De fato, quem aqui não está? É óbvio que estamos. Mas o sofrimento da pandemia é uma oportunidade de enxergarmos nela uma possibilidade do progresso do Evangelho de Cristo. A pandemia é um cenário para corações serem quebrantados. A pandemia é um cenário para pessoas se arrependerem. A pandemia, o sofrimento que hoje eu tenho, na verdade é uma possibilidade para o outro que não conhece o Cristo que eu sirvo, se voltar para Ele. Então o sofrimento ele vale a pena, porque pessoas estão sendo despertadas num cenário de sofrimento. O sofrimento, por vezes, ele é a estratégia de Deus para nos mostrar que Ele atrai as pessoas nesses cenários. Meus queridos, a missão, ela é maior que o sofrimento. Está difícil, mas eu não vou sair do propósito para o qual eu fui vocacionado. Eu não vou perder o objetivo para o qual Deus me chamou, porque a missão, ela é maior do que o sofrimento. É Paulo que escreve 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso eterno de glória que nos será revelado. Paulo olha para tudo e diz: é tribulação, mas é leve e é momentânea. Tem limite, vai acabar, vai chegar uma hora que vai parar, e a glória que nos será revelada será maior. Eu sigo. Segunda coisa que Paulo nos ensina para que o nosso coração seja preservado é: mantenha-se obediente, mesmo no sofrimento. Meus irmãos, o sofrimento é cenário também para que surja aqueles que depositam no caos a culpa dos seus corações perdidos. Muitas pessoas se utilizam do sofrimento para se voltarem contra o Deus que elas dizem amar. Mas esse texto, Paulo ensina que ainda que o sofrimento esteja diante de nós, a obediência, ela é necessária. Paulo aqui, ele está escrevendo para uma igreja que passa perseguições, para uma igreja que sofre. Paulo sabia que o sofrimento que essa igreja de Filipos passava poderia levá-los para o desvio, para o distanciamento da vontade de Deus. O que Paulo fala então? Ele precisa encorajá-los, ele precisa dar exemplo para eles, mostrar para eles que o sofrimento não é para retroceder, o sofrimento é para permanecer, o sofrimento é para continuar fiel. E como que Paulo faz isso? Ele usa o maior de todos os exemplos, quando no capítulo 2, versículo 5, ele diz: que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Ele Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes Ele aniquilou-se a si mesmo, e fez semelhante aos homens, na condição de servo, e na condição de servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Paulo está dizendo aos filipenses: espera aí, sofrimento não é desculpa para desobedecer a Deus, porque foi no sofrimento que o nosso Cristo continuou firme no seu propósito. Mesmo no sofrimento, ele foi até o final, ele permaneceu, ele prevaleceu. Meus queridos, o chamado de Deus para nós é esse. Você está sofrendo? Não desobedeça ao Senhor. Você está sofrendo? Cristo, Ele permaneceu, Ele foi fiel. E sabe o que Paulo diz? Que vale a pena. Porque quando chega no verso de número 9, ele diz: mas também o Pai o exaltou soberanamente e
deu-lhe um nome que é sobre todo nome, e perante o nome de Cristo todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Cristo foi recompensado, e Paulo está dizendo isso: permaneçam fiéis, porque vocês igualmente serão recompensados. Se nós, que somos pais falhos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, não é isso que Jesus diz? Se nós recompensamos a obediência dos nossos filhos, ainda que nós sejamos maus, quanto mais Deus. Você acha que se você passar o sofrimento sendo fiel a Deus, Deus não verá isso? É isso que Paulo está dizendo: permaneçam fiéis. O sofrimento não é desculpa para desobedecer. O sofrimento é oportunidade para provar a sua fé, que independente do cenário, você continua obediente a Deus. Terceiro e último ponto, irmãos, capítulo 3, terceira coisa: dê valor ao que realmente importa. Paulo vai nos ensinar aqui que a forma de descobrir a alegria no sofrimento é quando você aprende a valorizar o que realmente tem valor. O capítulo 3, versículo 7, Paulo diz assim: o que porém para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas. Eu as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Olhe para cá. O capítulo 3, Paulo está recapitulando a sua própria história. Ele vai falar quem ele era. Ele vai dizer que ele era da tribo de Benjamim. Ele vem da tribo do grande rei Saul. Ele vai dizer que ele é fariseu de fariseus. Ele é um puro sangue. Ele é um judeu autêntico. Paulo era alguém que, segundo o relato bíblico, foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da história judaica, que está na Bíblia. Gamaliel, um homem cheio de sabedoria. Paulo é esse homem que estava sendo preparado para ser um dos maiores rabinos do seu tempo. Mas Paulo agora ele olha para isso e diz assim: para mim isso não é nada, porque eu descobri que isso não tem valor. O que tem valor é o Senhor. Eu considero essas coisas como nada, por causa da excelência de quem Cristo é. O sofrimento, a pandemia, a fragilidade da vida, ela serve, sabe para quê? Para nós nos lembrarmos do que realmente importa. Paulo passou por situações, e essas situações na verdade serviram para tirar de Paulo aquilo que não importava. Ele está dizendo isso: por quem eu sofri. Você viu aqui no versículo 8? Por quem eu sofri. O sofrimento tirou de mim o que não importa. E é isso, esse cenário está fazendo isso conosco. Esse cenário qual nós estamos vivendo está fazendo em muitos corações tirar aquilo que não importa. As pessoas estão redescobrindo que o que realmente importa é Deus, é a família, é os amigos, é a igreja, é a palavra de Deus. Esse cenário ele nos mostra, ele nos ensina que é oportunidade de deixar para trás aquilo que não interessa, aquilo que não acrescenta. É isso que Paulo está dizendo: é assim que eu consigo descobrir a alegria no sofrimento. É porque o sofrimento me ajuda a peneirar o que não interessa. O sofrimento me ajuda a levar só realmente o que vai agregar. O sofrimento me ajuda a perceber que aquilo que me atrapalhava não tem mais que estar na minha vida. É isso que Paulo está nos ensinando. E eu concluo, eu chego aqui dizendo a você que Paulo parece estar tão agarrado a essas coisas, ele valoriza tanto isso, que é só por isso que ele tem condições de ministrar esperança num cenário de perseguição. O autor aos Hebreus, na sua carta, ele vai dizer uma palavra que eu amo muito, quando ele fala sobre as promessas de Deus ser a âncora da alma. Âncora, como você sabe muito bem, é aquilo que o navio se utiliza para poder parar em meio a um mar revolto, ou uma correnteza forte. Joga-se a âncora e ele trava, é a segurança. O autor aos Hebreus está dizendo que as promessas de Deus, a palavra de Deus, é a âncora da nossa alma, é onde nós nos apegamos. Paulo parece estar fazendo isso,
dizendo: o cenário é de perseguição, o cenário me propõe aqui o caos, mas ainda assim eu estou ancorado em Cristo, ainda assim eu permaneço inabalável. Aí chega no capítulo 4, para que eu conclua, quando Paulo é capaz de, depois de relatar tudo isso, para encerrar sua carta, ele chega no verso 4 do capítulo 4, e ele tem condições de usar o verbo no imperativo. Você vê que a alegria para o cristão não é um conselho, não é uma dica: eu acho que é interessante você ficar alegre. Não, Paulo diz: se alegrem, sempre. Outra vez vos digo, fiquem alegres no Senhor. Paulo descobre o segredo da alegria. Se tem uma das coisas que os homens buscam, é a alegria. Paulo descobriu o segredo. Os homens buscam isso, coisas que os façam felizes. Paulo está dizendo isso: alegrai-vos no Senhor. É só no Senhor que você vai ser feliz. Não interessa se você está preso ou se você está solto. Não interessa se você tem dinheiro no bolso ou se a conta está zerada. Interessa se você está no Senhor. Só aí que você é completo. Existe aquele vazio, a frase de Fyodor Dostoiévski, que eu sempre cito aqui para vocês: existe no homem um vazio do tamanho exato de Deus. Só Deus pode preencher, só Deus pode saciar. Agostinho de Hipona diz: criaste-nos para ti, e só encontraremos descanso quando estivermos nos teus braços. Só no Senhor há descanso para a nossa alma. A gente corre para cá, para lá, mas Paulo descobre isso. É por isso que no verso seguinte que lemos, ele usa uma expressão: contentamento. Estar contente. Eu li, para encerrar, um comentário bíblico de um homem que explicava sobre esse verbo do grego, contente. É muito semelhante, você deve conhecer a diferença do termômetro para o termostato. Não sei se você sabe, mas eu te explico. O termômetro, ele tem o objetivo de mensurar a temperatura. Então, se o lugar está quente e lá tem um termômetro, se o lugar começa a esquentar mais, o que o termômetro faz? Ele apenas indica que aumentou. Mas se a temperatura diminuir, ele apenas indica que diminuiu. O termômetro, ele oscila de acordo com a situação. O termostato não. O termostato tem outro objetivo, mais do que indicar a temperatura, mas ele também adequa a temperatura, ele controla a temperatura. Se o local precisa estar com 20 graus, e começa a acontecer algo para aumentar essa temperatura, o termostato vai lá e regula de volta. Se começa a baixar, ele vai lá e puxa para cima de novo. O verbo vem daí. Contentamento é estar, meus irmãos, como um termostato. Não significa que você não vai ter baque, que de repente começa a oscilar. Mas o contentamento é esse poder do Espírito que nos permite voltar para o equilíbrio. Você não se empolga quando está tudo bem. E você também não se decepciona quando está tudo mal. Os aplausos não enchem o seu coração. E a necessidade também não satura a sua fé. Você é alguém contínuo, equilibrado, moderado. É por isso que Paulo é capaz de dizer, no versículo 12, eu aprendi a ter em abundância, mas eu também aprendi a ter necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso. Eu não estou à mercê das circunstâncias, mas eu vivo aquilo que Cristo tem para mim. Você pode se colocar de pé no seu lugar, em nome de Jesus.